Boa noite, queridos ouvintes. Aqui é André Branco, e você está no canal Almas Afins. Hoje trago para vocês uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você refletir sobre limites, amor e dignidade. Prepare-se para uma narrativa que pode soar familiar para muitos. Quando Vitória apresentou Stanislau à sua filha de 8 anos, Catarina, em seu aconchegante apartamento de 2 quartos, ela acreditava piamente que aquele homem de olhar atento e postura firme seria o pai que a menina merecia. Alto, de cabelos escuros e maneiras gentis, ele parecia o parceiro ideal, trazendo presentes, ajudando nas lições de casa, levando a pequena ao parque de diversões. Profissional bem-sucedido na construção civil, ele não media esforços para demonstrar carinho. Vitória, professora de inglês em uma escola particular, finalmente via a luz no fim do túnel após um divórcio doloroso que a deixará sozinha com uma criança pequena. O primeiro casamento terminara quando o ex-marido a trocou por uma colega mais jovem, deixando-a com o coração partido e a autoestima abalada. Por isso, quando Stanislau pediu sua mão um ano depois, ela aceitou sem hesitar. O casamento foi simples, mas cheio de significado, especialmente para Catarina, que aos 9 anos carregou o buquê da madrinha com os olhos brilhando de esperança por ter, enfim, um pai de verdade. Mas o pesadelo começou no dia seguinte à lua de mel. Stanislau chegou em casa com Zinaida, sua mãe, uma mulher robusta, de voz imperiosa e hábitos autoritários. Ela fica só uns dias, enquanto fazem o reparo no apartamento dela, os vizinhos de cima inundaram tudo, justificou ele. Vitória, embora relutante, não teve como recusar. Afinal, Zinaida era agora sua sogra, e deixá-la na rua seria um gesto de extrema grosseria. Uns dias viraram semanas, semanas viraram meses, e a sogra não dava nenhum sinal de que pretendia sair. Pior, começou a tomar conta da casa como se fosse dona. Primeiro, a sala virou seu quarto. Depois, a cozinha se transformou em seu feudo, onde só se preparavam os pratos que ela e o filho gostavam. Quando Catarina pedia algo diferente das eternas almôndegas com macarrão, Zinaida respondia com um sorriso irônico: quem não trabalha, não come. Seu trabalho é estudar, não reclamar. Stanislau, antes tão presente, agora se calava, como se tivesse voltado a ser um menino sob as ordens da mãe. Aos poucos, Zinaida passou a soltar comentários venenosos, sempre em voz alta o suficiente para que Vitória ouvisse. Como é conveniente arrumar um provedor para criar filho dos outros, não é? Stanislau, segundo ela, era bom demais para desperdiçar dinheiro com essa gente. Catarina, antes uma criança alegre e extrovertida, foi se fechando. Passou a evitar a casa, ficando até tarde na escola, em aulas extras ou na casa de amigas. Vitória via a filha se encolher a cada palavra áspera da sogra, e seu coração se partia. Quando tentava conversar com Stanislau, ele se esquivava: mãe só está se adaptando. Ela é difícil, mas tem bom coração. E não tem para onde ir, o reparo nunca acaba. Zinaida, porém, não era tão frágil quanto fingia. Apesar dos 60 anos bem vividos, tinha força para passar horas no fogão ou fazendo compras. Mas bastava pedir que lavasse uma louça para ela se jogar no sofá, gemendo de andores no peito e acusando a nora de a explorar uma pobre idosa. A gota d'água veio quando Catarina entrou no 9º ano. Vitória percebeu, horrorizada, que 5 anos de convivência haviam transformado sua vida em um inferno. O lar que era seu refúgio com a filha agora pertencia a Zinaida. Stanislau entregava todo o salário à mãe, que lhe dava migalhas para Vitória, sorte dela ter seu próprio emprego, ou elas passariam fome. Naquela noite, Vitória chegou mais tarde do que o habitual, após aulas particulares. Abriu a porta com cuidado para não acordar a sogra, que costumava dormir cedo mas acordava brava se alguém a incomodasse. Da cozinha, vinham vozes abafadas. Sem ser notada, ela ouviu. Com que dinheiro ela acha que vai mandar essa menina para a faculdade? Sabe quanto custa? E se não passar no vestibular? Sibilava Zinaida. Mas eu prometi à Vitória que ajudaria com os estudos da Catarina, a voz de Stanislau tremia. Chega de sustentar essa égua. Que ela trabalhe e nos mantenha, eu e você. Com 16 anos, já dá para arrumar um emprego. Na minha época, nessa idade, já estávamos na fábrica. Guarde seu dinheiro para minha cirurgia, preciso trocar o joelho. Que cirurgia, mãe? Você nunca falou nada. Não queria preocupar você enquanto essa aí e a filhinha sugavam suas economias.
Mas agora não aguento mais. Estou no limite. Vitória sentiu a fúria tomar conta do peito. Empurrou a porta com força. Zinaida engasgou com o chá, e Stanislau baixou os olhos, culpado. Então sou uma égua? Vitória olhou fixamente para a sogra. E minha filha, que você jurou amar, Stanislau, deve abandonar a escola para bancar vocês dois? Isso é o que você planejou para nós? Vitória, você está entendendo tudo errado, gaguejou ele. Não, entendi direitinho. Em 5 anos, aprendi muito. Mas continuei esperando que você lembrasse das promessas, do juramento de nos proteger. Ela virou-se para Zinaida, que torcia o rosto em desdém. Seu filho já faz demais por nós, não é? Vivemos às custas dele, em minha casa, a mesma que você ocupou por uns dias há 5 anos. Aliás, como está o reparo no seu apartamento? Zinaida corou. Stanislau empalideceu. Mãe, você disse que vendeu o apartamento para me ajudar com o negócio. Claro que vendi. E dei todo o dinheiro a você. Vociferou Zinaida, levantando-se. E essa ingrata agora quer nos botar para fora. Vitória deu um riso amargo. Stanislau, você já teve um negócio? Sempre foi empregado, e sua mãe sabe disso. Ela olhou para os dois, firme. Essa casa é minha, comprada antes do casamento. E sabe de uma coisa? Chega. Amanhã entro com o divórcio, e vocês têm 24 horas para arrumar suas coisas. Liberem meu espaço. Você não pode fazer isso comigo. Gritou Zinaida Afanassievna, a voz trêmula de indignação. Stanislau, diga algo a ela. Mas Stanislau permaneceu em silêncio, os olhos cravados no chão, como se cada palavra fosse um peso insuportável. Foi então que Katia apareceu na porta da cozinha. Seus olhos estavam inchados, as bochechas úmidas. Eu ouvi tudo, sussurrou, a voz quebrada, mas firme. E gravei essa conversa no meu celular. Por precaução. O rosto de Zinaida empalideceu. Como você ousa, menina? Ela avançou em direção à neta, os dedos crispados como garras. Vitória interceu-se entre as duas com um movimento rápido. Não recomendo, disse, o tom gelado como aço. Se você encostar um dedo na minha filha, chama a polícia na hora. E acredite, essa gravação será uma prova excelente de abuso psicológico. Foi só então que Stanislau saiu do torpor. Vika, vamos conversar com calma. Minha mãe exagerou, ela não quis dizer isso. Não, Stanislau. Ela quis exatamente isso, a Vitória o encarou com uma mistura de pena e desdém. E não é a primeira vez. Só que hoje, pela primeira vez, eu ouvi com meus próprios ouvidos. Ela cruzou os braços, a postura intransigente. Decida agora, vocês saem amanhã por bem, ou eu entro com uma ação de despejo. E antes que pergunte, sim, já consultei um advogado há um mês, quando percebi que essa farsa não podia continuar. Zinaida abriu a boca para retrucar, mas Vitória levantou a mão, cortando e sobre essa operação no joelho que nunca existiu, um sorriso irônico curvou seus lábios. Vi você correndo pelas escadas semana passada, quando achava que ninguém estava olhando. Chega de teatro. No dia seguinte, um sábado ensolarado, Vitória tirou o dia de folga e enviou Katia para a casa de uma amiga. Não queria que a filha presenciasse a cena que veria. Às 10 horas, ela ligou para um táxi e avisou Stanislau e Zinaida, o carro estará aqui ao meio-dia. Não se atrasem. Mas, para onde nós vamos? Stanislau olhava para a mãe, que empacotava suas coisas com gestos febris, murmurando impropérios entre dentes. Isso já não é problema meu, Vitória respondeu, serena. Sua mãe tem o dinheiro da venda do apartamento. Podem alugar algo ou ficar em um hotel até decidirem o que fazer. Para sua surpresa, Zinaida parou de resmungar. Continuou arrumando as malas em um silêncio ominoso, os lábios apertados em uma linha fina. Vitória franziu o senho. Aquela submissão repentina era demais fora do comum. Ao meio-dia, quando o táxi já esperava na porta do prédio, Zinaida saiu do quarto com 2 enormes malões. Stanislau ajudou-a a levá-los até o carro, depois voltou para buscar suas próprias coisas. Vika, tem que ser assim? Perguntou,
parado na entrada, a voz baixa. Nós ficamos juntos 5 anos. Não nós, Stanislau. Você e sua mãe, Vitória corrigiu, cansada. E esses 5 anos foram um erro que não pretendo repetir. Quando a porta se fechou atrás deles, ela sentiu o peso de anos de opressão se dissipar. Abriu todas as janelas, deixando o ar fresco invadir cada canto da casa. Ao entrar no quarto que fora de Zinaida, porém, algo a deixou desconcertada, o espaço estava impecável. Demais. Como se ninguém jamais tivesse vivido ali. Estranho, pensou, mas atribuiu a mania de perfeccionismo da ex-sogra. Só à noite, quando Kátia voltou, Vitória notou o sumiço. Os brincos de ouro herdados da avó. A corrente com o pingente de esmeralda. O anel de diamante do primeiro casamento, que guardava para dar à filha. Até a coleção de moedas de prata, acumulada ao longo de anos, havia desaparecido. Por isso ela saiu tão quietinha, Vitória murmurou, as mãos tremendo de raiva contida. Kátia abraçou-a pelos ombros. Mãe, vamos à polícia. Tem a gravação, tem as provas, Vitória balançou a cabeça. Não, filha. Deixe ela se afogar com isso. Mas são suas coisas. Suas memórias. Memórias não se roubam, Kátia. E o que ela levou não vale o preço de reabrir essa porta. Ela respirou fundo. O importante é que estamos livres. Naquela noite, elas rearrumaram a sala, jogaram fora os lençóis que Zinaida usara e pediram uma pizza extra grande de pepperoni. Pela primeira vez em anos, riram alto, sem medo de despertar a fúria da matriarca. Assistiram a um filme que elas escolheram. Existiram sem máscaras. Uma semana depois, Vitória recebeu a notificação: Stanislau entrará com o pedido de divórcio, citando diferenças irreconciliáveis. Ela assinou os papéis sem hesitar. Um mês mais tarde, o casamento estava oficialmente dissolvido. No funeral de Zinaida, Stanislau parecia ter envelhecido uma década em poucos meses. Os olhos fundos, as mãos trêmulas, o peso de um luto que ia além da perda da mãe, era como se carregasse, finalmente, o fardo de todas as escolhas que o levaram até ali. Vitória chegou com um buquê de lírios brancos, mais por dever do que por afeto, mas algo nela se comoveu ao vê-lo tão frágil. Não era piedade, não exatamente. Era o reconhecimento mútuo de duas pessoas que, apesar de tudo, haviam sobrevivido à mesma tempestade. Foi depois da cerimônia, quando os últimos convidados já se dispersavam e o vento frio mexia nas pétalas espalhadas sobre o caixão, que Stanislau se aproximou. Sua voz, antes tão firme, agora saía hesitante, como se as palavras custassem a sair. Ela me pediu para devolver suas coisas antes de morrer, confessou, olhando para os próprios sapatos. Disse que não queria levar essa culpa. Vitória não se surpreendeu. Conhecia bem aquele jogo de Zinaida, até no leito de morte, ela ditava as regras, manipulando a culpa como sua última moeda de troca. Mas, desta vez, não havia raiva. Apenas um cansaço profundo, como se o ciclo finalmente se fechasse. Eu recebi, respondeu, secamente. Obrigada. Ficaram ali, lado a lado, em silêncio, observando a terra recém-revirada da sepultura. Não havia mais nada a dizer. O passado não podia ser desfeito, mas, pela primeira vez, ambos o encaravam sem ódio. Talvez fosse esse o legado mais cruel e mais valioso que Zinaida lhes deixará, a compreensão de que algumas batalhas não valiam a pena, e que a liberdade, quando finalmente chegava, não vinha com fanfarras, mas com o alívio quieto de quem, enfim, pode respirar.